Deus é consciência individualizada. Através da percepção da verdade do ser, você aprende que todo o poder está em sua própria consciência e em sua consciência daquilo que está aparecendo para você. O poder nunca está separado da consciência e nem é algo lá fora em uma pessoa, lugar, circunstância ou condição. Deus, infinita consciência, que é a consciência individual, é toda a autoridade, todo o poder, toda a harmonia. É através desse entendimento que você se torna possuidor do seu domínio. Isto não é domínio pessoal, é o domínio de Deus atuando como consciência individual. É incorreto condenar outras pessoas ou culpar uma circunstância ou condição por qualquer erro na experiência da sua vida. Além disso, é incorreto acreditar que é algo sobre o qual você não tem controle. A verdadeira falha está na porta da ignorância da verdade. Tudo o que ocorre em sua experiência é o resultado direto de sua própria consciência. Então agora é hora de deixar de culpar alguém ou algo pelos seus problemas e preocupações. Problemas e preocupações são apenas ajustes, e se houver progresso espiritual, deve haver ajustes. Sua experiência é o seu próprio estado de desdobramento da consciência, seja a experiência da sua saúde, da sua casa, companheirismo, trabalho ou suprimento. Todo o poder está em Deus, e como Deus é a sua consciência individual, todo o poder está disponível para você. Ao manter essa verdade na consciência, segue-se naturalmente que sua consciência se manifesta como que parece ser uma pessoa melhorada, lugar, circunstância ou condição melhorados. Uma vez que você aprendeu esta verdade, é imperdoável continuar permitindo a dominação por alguém ou qualquer coisa do exterior. Nenhuma experiência pode chegar a você, exceto como o desdobramento de sua própria consciência. E uma vez que você percebe que tudo é Deus desdobrando-se e revelando-se, as experiências que você atrai para si mesmo estão no nível desta realização. É somente através da sua própria percepção pessoal que você é capaz de ajudar os outros. Então pergunte a si mesmo: eu realmente conheço Deus como a consciência do meu ser individual? Seu trabalho está terminado quando você atinge seu senso de unidade com Deus. Então esforce-se para fazer de hoje o seu dia de realização consciente. E daí em diante, toda a sua vida começará de novo. A experiência passada não tem nada a ver com isso, nem com a idade, nem com a escassez. Tudo o que é necessário é o sincero desejo de deixar hoje ser o seu dia de união consciente com Deus. E quando você atinge esse senso de unidade, você se torna uma lei de paz e harmonia para si mesmo e para todos que estão ao alcance de sua consciência. Para o benefício daqueles que desejam ajudar os outros, é necessário aprender a deixá-los sozinhos. Não tente transmitir algum benefício para o indivíduo, porque nenhum apelo ao intelecto humano pode convencer o outro da verdade. Deixe a verdade tocar aqueles que estão prontos para isso. Não os leve em seus pensamentos. Quando você se volta para Deus, Deus torna-se automaticamente o contato com qualquer indivíduo na Terra que possa estar participando de sua experiência naquele momento. Você está lidando com um princípio que vai curar, salvar e reformar. Lembre-se, no entanto, que este princípio só pode funcionar se e quando você deixa o indivíduo ou paciente fora de seus pensamentos e mantém sua mente estabelecida unicamente no fato de que Deus é a causa, a lei e o efeito de tudo que existe. O segredo de viver em harmonia reside inteiramente na realização de Deus como consciência individual. E uma vez que você entende isso, você pode confiar cada um ao governo de sua própria consciência. Deixe o indivíduo descansar nesta verdade, solte-o e deixe-o ir. Suponha que você tenha enfrentado a reivindicação de um órgão ou função discordante no corpo. Afaste-se do clamor, volte-se para o Pai interior e pergunte-se: a saúde, a atividade e o poder estão em algum órgão ou função do corpo? Não é o corpo na sua totalidade um efeito da consciência? Não é a consciência aquilo que o governa e controla? Não é consciência de Deus? Como Deus é a consciência do indivíduo,
Deus é a substância do corpo, a função dos órgãos. Deus tem controle sobre tudo que aparece como corpo ou função corporal e, portanto, a harmonia é uma lei sempre presente. No momento em que você percebeu esta verdade, o domínio foi provado sobre o órgão ou função discordante. Se a questão for de suprimento, afaste-se da aparência e considere o assunto da provisão. Perceba Deus como a consciência do indivíduo e essa consciência como suprimento. Se a questão é de separação, afaste-se da aparência e perceba Deus como unidade. Todo ser, estando presente em Deus, a crença na separação é dissolvida. Assim, na meditação, a consciência é aberta em direções específicas. Aceite este princípio espiritual. Deus é a vida, alma, mente, inteligência, substância e forma do ser individual. Perceba que quando você diz Deus, você está falando da consciência do indivíduo, você e eu, e essa consciência, Deus, então se torna a lei da saúde, da riqueza, harmonia e felicidade para todos. Uma vez que essa verdade é aceita como um princípio, você automaticamente volta a ela sempre que se depara com qualquer aparência ou petição errônea. A pessoa que procura ajuda não entra em sua consideração. Ela é apenas quem receberá o benefício. Seu único interesse é: qual é o princípio envolvido? Mantenha seu interesse somente nesta verdade universal, e conforme você a abraça, todos aqueles que entram em contato com você são curados. Então, sua gratidão não é pela cura, mas sua alegria é pelo princípio demonstrado. Todo domínio está em Deus. Toda jurisdição está em Deus. E se você estiver quieto o suficiente, silencioso, isso será manifesto. Você tem domínio sobre este mundo, não como um humano presunçoso, mas através da graça de Deus. E você o manifesta e expressa apenas pela consciência silenciosa. Não importa quão elevados seus pensamentos humanos possam ser, eles não são pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus vêm através do silêncio, apenas no silêncio, na realização de Deus como consciência individual, desdobrando-se e revelando-se. Domínio pela graça de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Assim, no primeiro capítulo do Gênesis, aprendemos que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, e que Deus deu ao homem domínio sobre tudo na vida. Há um eu dentro de você, um eu criado à imagem e semelhança de Deus, que é a sua identidade espiritual e individual, sua verdadeira individualidade. E é essa identidade espiritual que tem domínio sobre tudo na vida. Em nossa experiência de filho pródigo, saímos da casa de nosso pai e criamos uma identidade separada chamada Joel, John ou Mary. Milhares de anos de falsos ensinamentos e seus conceitos errôneos resultantes nos trouxeram sob a crença de que estamos sujeitos a coisas no reino externo, que somos controlados pelo corpo e que somos vítimas e não mestres dessa personalidade pessoal. Renunciamos um pouco ao domínio gradualmente, um pouco aqui e um pouco ali, até que na maior parte do tempo vivemos com medo de pessoas, coisas e condições, e finalmente chegamos a temer os pensamentos de outras pessoas. O mundo quer que acreditemos que não somos filhos de Deus. O mundo quer nos fazer acreditar que não temos domínio sobre a terra, os céus e as águas. Se você examinar seu próprio pensamento, verá de quantas coisas você tem medo no reino externo, e então você vai perceber que você permite que o mundo tenha domínio sobre o seu pensamento, sobre o seu corpo e sua experiência. A capacidade de superar as escolhas da experiência humana
começa com uma compreensão do que você é na vida. E um dos primeiros passos na vida espiritual é entender a palavra eu. Silenciosamente, dentro de si mesmo, fale a palavra eu. Eu, eu, eu. Eu, Joel, eu, John, eu, Mary, percebendo que aquele eu que você declarou é o Espírito de Deus no homem, o imaculadamente concebido Filho de Deus, o Cristo. Mais uma vez, fale silenciosamente as palavras Deus, o Pai, Deus, o Filho. Deus é o Pai, Deus é o Filho, e Deus está se manifestando e se expressando como a identidade espiritual do seu ser individual. Não existe tal coisa como dividir Deus em pedaços. Deus aparecendo é o infinito de Deus. Quando você diz Deus é amor, toda a divindade está incluída nessa declaração. Quando você diz Deus é mente ou Deus é vida, você está falando da totalidade de Deus. Deus não pode ser dividido ou separado de si mesmo. Deus está se revelando e desdobrando a si mesmo como você, e, portanto, toda a qualidade, todo o atributo e toda a atividade de Deus está corporificado dentro de você. Ao fechar os olhos e dizer eu, lembre-se que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma senão vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. E mais uma vez, eu por mim mesmo nada posso fazer, mas pela graça de Deus eu tenho domínio sobre tudo, todas as condições e todas as circunstâncias. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Pelo amor de Deus, eu tenho domínio. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Em outras palavras, nada na terra pode ter domínio sobre você, mas o estado de sua consciência determina o grau da harmonia ou desarmonia em sua experiência. Se você permitir ser influenciado pelas crenças do tempo, clima, infecção, contágio, suprimento, você se torna vítima dessas coisas. Se você tem medo dos pensamentos de outras pessoas, você faz de você mesmo a vítima dos pensamentos de alguém. Entretanto, no momento em que você afirma seu domínio dado por Deus, você se torna a lei para o seu universo. O segredo da harmonia é a atividade da verdade em sua consciência. E assim é o grau de atividade da verdade, ou a falta dela, que determina o bem ou o mal em sua experiência. Em silêncio e confiança. Até aqui, muito do trabalho dos mestres espirituais foi baseado na leitura, declarando e afirmando a verdade. Agora nos elevamos a um nível mais alto de consciência, onde aprendemos a verdadeira natureza do silêncio, da quietude e da serenidade, onde nós constantemente e conscientemente ouvimos a verdade se expressar dentro de nós. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. E esse silêncio declara a presença de Deus, inseparável do seu próprio ser. Essa quietude revela que nem homem e nem circunstância podem ter poder sobre você, uma vez que aquele que se declara eu dentro de você é todo o poder. Aquele que se revela em tranquilidade e confiança é Deus, o restaurador da harmonia em sua existência. Não são os pensamentos que você pensa, mas os pensamentos que se desdobram no silêncio que constitui sua orientação e sabedoria interior. Não são os pensamentos que você declara, mas a consciência da verdade desenvolvida através de sua receptividade interior é que traz o governo em sua experiência. O pensamento não é um poder no sentido criativo. Não importa quanto você pense, você não pode fazer com que 2 vezes 2 sejam igual a 4. Você só pode se tornar consciente de que 2 vezes 2 são 4. O pensamento é a via pela qual você se torna consciente das realidades divinas que já existem. O silêncio é o princípio criativo de toda a existência. O silêncio é a atividade de cura na consciência individual. O silêncio é poder. Há apenas um ser, o Cristo, e o Cristo do seu ser é o Cristo de todos. No silêncio,
o Cristo se pronuncia como Cristo nas profundezas do seu próprio ser. No silêncio, você se torna receptivo à voz do eu interior, e conforme a verdade se expressa em seu ouvido atento, você se torna consciente da influência de cura, com sinais se seguindo. Sua receptividade ao reino de Deus, que é a consciência de Deus, o conhecimento de Deus, constitui a atmosfera de cura. Há uma diferença entre pensar e não pensar. Pense não pelas coisas deste mundo, mas pelas coisas de Deus. Pense em Deus e na atividade de Deus. Pense no universo espiritual e mantenha sua conversa no céu, ponderando, meditando, pensando nas coisas de Deus. Quando você for a seus assuntos diários, abra sua mente e seus ouvidos e pense. Fala, Senhor, teu servo escuta. E neste consciente voltar-se para dentro, ouvindo o Espírito, mantendo o contato aberto, você está habilitado a viver a vida governada por Deus. A atividade da verdade em sua consciência é a luz que dissipa as trevas do sentido humano. Na quietude e em confiança, na receptividade e no silêncio, o amor revela sua presença reconfortante e assegura-lhe que embaixo estão os braços eternos, apoiando e sustentando você, mesmo em provações e tribulações. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo.